Hoje quero trazer uma palavra para você. Já foi dito, já foi mostrado a retrospectiva do ano. E normalmente nessa época a gente olha para algumas coisas boas que aconteceram, outras nem tanto. E também olhamos para frente e começamos a pensar, Deus, como que vai ser o próximo ano? Você já parou para pensar nisso? Talvez você já ganhou até de presente uma agenda. Aí talvez, o que eu vou fazer com essa agenda? Que plano que eu vou colocar aqui? Eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, muito embora hoje não seja ainda o dia 31, e eu quero falar sobre uma arma poderosa que você tem para esse ano de 2014. E também para essa última semana, esses últimos dias de 2013. Abra sua Bíblia, por gentileza, ou acompanhe nos monitores conosco, Filipenses, capítulo 1, e veja o que está escrito no versículo 11. Filipenses, capítulo 1, versículo 11. A Bíblia diz assim, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu quero conversar com você hoje à noite sobre esse fruto da justiça. Antes, eu gostaria que você voltasse alguns versículos, vamos ler do 3 até o 7, para você e eu nos localizarmos e entendermos melhor quem disse isso, em que contexto isso foi dito, e por que nós devemos buscar esse fruto da justiça. Todos nós buscamos algo para 2014. Talvez uma empresa nova, um emprego novo, uma promoção, uma casa nova, talvez um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, né? Eu ia dizer um marido novo, uma marida nova não pode, né? Enfim, você tem planos para o futuro. E a Bíblia fala sobre um tal fruto, fruto da justiça. Vamos ver o que a Bíblia diz a partir do versículo 3 de Filipenses, capítulo 1. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Vou fazer uma paradinha aqui. Quando você vê um vídeo de retrospectiva do ano, não é exatamente o que está escrito aqui? Já não dá uma saudadinha de alguns personagens que você viu no vídeo? Puxa, mas faz umas 2 semanas que está viajando. Não é assim? Não é uma turma de cooperadores? Não é assim que você se sente? Deus, obrigado por termos chegado ao final desse ano com tanta coisa realizada. Nós temos aqui no ministério uma expressão que surgiu de uma das crianças, né, que estava tão entusiasmada com o culto infantil, e algodão doce, piscina de bolinha, e não sei o que ela soltou uma frase, mas eu amo essa igreja. Né? E, na verdade, é exatamente isso. Né? Cada vez que o tempo vai passando, eu amo mais essa igreja. E Paulo, ele aos filipenses dirige esse sentimento. E sabe de uma coisa? Eu, quando oro por vocês, eu sinto saudades. Não é o que você sente vendo algumas pessoas ali no vídeo, os bebezinhos que nasceram ali, não é maravilhoso? Você já não fica, mas cadê os... Aliás, tem um dos personagens, tem um lá atrás, estou vendo ali, lá atrás tem a mãe de outro, cadê o pequenininho? Deve estar lá já, está lá na IBI. Não é gostoso? Mas esse é privilégio do cristão. Essa fraternidade, esse tempo gostoso juntos. Mas voltando ao texto, Paulo diz assim, e eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é uma promessa maravilhosa? Ele está dizendo, pessoal, Deus começou algo na sua vida. Não abra mão daquilo que Deus já fez na sua casa. Ele vai completar a boa obra. Quando você veio aqui na frente hoje receber uma oração e você derramou o seu coração diante do altar de Deus e você disse, Deus, tem algumas áreas da minha vida que estão me machucando, que está doído, Deus vai completar a boa obra na sua casa. É promessa bíblica. E Paulo, ele lembra os filipenses disso. Ele diz no versículo 7, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês,
com profunda afeição de Cristo Jesus. Aqui é a nossa introdução. Então, Paulo, ele dirige essa carta aos Filipenses, e bem poderia ser no último domingo daquele ano que ele escreveu. Que ano, Matias, que foi isso aqui, que Paulo escreveu essa carta? Ano 20, ano 30, depois, não, menos, né? Ano 15, 58, 59, depois de Cristo. Ok? Então, mais ou menos por ali. É bom ter universitários que fizeram ETMI, né? É uma bênção. E ele escreve lá, talvez num culto de domingo, pessoal, em resumo ele diz, sabe de uma coisa? Eu amo vocês. Não é gostoso ler isso aqui? Imagine você receber essa carta. E agora, a partir do versículo 9, e aqui está o que eu quero trazer para você, ele abre o seu coração e ele inicia dizendo assim, esta é a minha oração. Ele faz uma introdução falando dos filipenses e aqui ele para e diz, pessoal, eu tenho uma oração específica que eu faço. E aqui entra o primeiro ponto do que eu quero conversar com você. Paulo era uma pessoa de oração. Você quer um 2014 diferente? Um 2014 extraordinário, brilhante, uma coisa assim, de deixar os anjos de queixo caído olhando para você? Tem vaga para isso? Eu quero. Você quer? Eu quero. Mas assim, aquele... Pá, olha o fulano, olha ela, olha esse, olha aquele. Como que Deus pode fazer tanto, né, em um ano apenas? Seja uma pessoa de oração. Você já percebeu que as pessoas, elas são conhecidas pelas suas obras? Por exemplo, se eu falar para você Ayrton Senna, o que é que vem à sua mente? Fórmula 1. Se eu falar para você em Pelé, o que é que vem à sua mente? Futebol. Se falar em Anderson Silva, perna quebrada, quer dizer, tadinho, né? Não precisa abençoar o nosso amado, né? Foi feio o negócio. Eu sei que você não ficou até de madrugada assistindo, né? Você só viu a notícia hoje porque alguém te contou. Eu estou vendo umas mulheres cutucando os maridos aí, né? Em vez de ficar lendo, orando a Bíblia de madrugada, mas tudo bem. Mas você associa o nome da pessoa à obra dela, não é assim? Você já viu que tem irmãs que são conhecidas por conhecerem os melhores salões de beleza, as melhores promoções? Sabe tudo o que tem nas Casas Bahia da promoção da semana. Olha, não perca a quarta-feira, né? É só amanhã, e não sei o quê. E não é assim, tem pessoas que são conhecidas. Outras são conhecidas pela sua fidelidade. Não tem gente assim que você entrega algo, olha, pode saber que vai fazer e vai fazer bem feito. Hoje de manhã eu estava me lembrando do nosso irmão Luiz Urban. Luiz Urban já está há muitos anos conosco na aba, ele é um senhor aposentado, ele é uma espécie de professor pardal. É impressionante, e ele trabalha já há uns 10 anos ali na aba Curitiba e cuida de toda a parte de manutenção e tal. Se você der esse jarrinho com essas bolinhas para ele, ele vai fazer um liquidificador, se você pedir um rádio, né, um robô. É impressionante, e ainda sobram umas bolinhas para depois. Se pedir para trocar uma placa de isopor aqui sem escada, eu não sei como ele troca. Pessoas conhecidas pelas suas obras. Que tal você, em 2014, ser conhecido pelas suas orações? Fulano é uma pessoa de oração. Olha, eu vou falar com ele porque eu sei que ele ora. Eu vou ligar para aquela pessoa porque eu sei que ela ora. As pessoas têm ligado para você e pedido oração? Não, ela não tem me ligado. Então você precisa ser mais conhecido como uma pessoa de oração. Não é assim, não tem aquelas pessoas que estão de oração, quando surge uma crise, um problema, vamos ligar para quem? Para o Ciate ou para o fulano? Não, liga para o fulano, ele é uma pessoa de oração. Não é assim? Você não lembra de algumas pessoas assim? Que tal você, esse ano, ser conhecido diante de Deus, dos anjos, das pessoas e do inferno, como uma pessoa de oração? É interessante, mas eu quero detalhar um pouco essa oração que Paulo faz pelos filipenses, que ele declara fazer pelos filipenses. Então, em primeiro lugar, esta é a minha oração. Paulo é um homem de oração. Deixa aberto, por gentileza, 9, 10 e 11.
Filipenses 1, 9, 10 e 11, vamos ler. Ele diz assim: esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ao final, eu quero falar com você o que é esse fruto da justiça. Voltando para o versículo 9, por gentileza. Vamos detalhar um pouco essa oração de Paulo aqui. Ele diz assim: esta é a minha oração. Uma pessoa de oração. Amados, muitas vezes nós buscamos o que orar. Pelo que eu posso orar? Eu oro pelo quê? Como é que ora? Paulo aqui lhe diz: eu tenho um modelo de oração que eu quero sugerir para os cristãos ali de 2013, 2014 fazerem. Que oração é essa? Ele começa dizendo que o amor de vocês aumente cada vez mais. Por quem ele ora? Pelo seu próximo. Você já percebeu que normalmente nós oramos por nós mesmos? E não está errado orar por você mesmo. Mas você percebeu nesse texto, começa a perceber que dá para crescer no tipo de oração que nós fazemos? Paulo ele começa dizendo: a minha oração, o alvo da minha oração é que vocês, igreja, sejam abençoados. Não é interessante? Ele não diz: a minha oração é que o meu amor aumente cada vez mais, para que eu cresça cada vez mais, para que eu cada vez mais. Não. A minha oração, sabe qual é? Para que você cresça. Eu pergunto para você: quando foi a última vez que você se desgastou na presença de Deus em oração pelo seu próximo? Amados, é época de fazer planos, não é verdade? De encher a agenda de planos, de alvos, disso, daquilo, daquilo outro, aquilo outro. Que tal incluir lá orar por uma pessoa, ou um familiar, ou um estranho? Sabe por que muitas vezes não oramos? Porque não cremos na resposta de oração. Uma vez eu fiquei impressionado, um pastor, eu estava nessa reunião também, numa reunião de pastores assim, e quem estava dirigindo falou o seguinte: olha, vamos orar uns pelos outros e tal, profetize, abençoe, é o irmão que está do teu lado, etc. e tal. E um pastor fez a seguinte oração: Deus, tudo aquilo que eu tenho pedido para o Senhor, para o meu ministério, para a minha família, para os meus projetos, os meus sonhos, meus alvos financeiros, tudo, Deus, que eu pedi esse ano inteiro para o Senhor, e que eu sei que eu estou na iminência de receber. Deus, eu quero que o Senhor não entregue para mim, mas entregue para essa pessoa por quem eu estou orando. Muda o endereço, Deus. Eu quero que ele seja o alvo, o receptor, né, dessas bênçãos. Eu fiquei tão impressionado com aquilo. E eu pergunto para você: será que nós já chegamos nesse tipo de oração? Lembre-se, nós queremos chegar no fruto de justiça. E para 2014 nós queremos crescer, alcançar coisas maiores em Deus. Será que não está na hora de começar a orar pelo próximo? Talvez por aquele familiar que faz tempo já que você não ora, porque você já acha ele tão teimoso que não vale mais a pena orar por ele. Que o vosso amor aumente cada vez mais. Mudar o endereço da resposta de oração. De vez em quando nós conversamos na liderança da igreja que um bom termômetro para um líder de grupo familiar, para um apacentador sobre as suas ovelhas, é exatamente o tipo de pedido de oração que elas fazem no grupo familiar. Como assim? Mais uma vez eu digo, não há nada de errado pedir por você mesmo. Faça isso, peça. Mas quando no grupo familiar os pedidos de oração são só para mim, olha, eu quero isso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, é um nível de oração. Mas quando você percebe no grupo, alguém levanta lá: olha, hoje eu quero pedir oração pelo meu vizinho. Ele está enfrentando um câncer, está difícil, está isso, está aquilo. Opa! Olha, eu quero pedir oração por aquela área na igreja. Olha, eu quero pedir oração pelos jovens da igreja, pelo louvor, por isso, por aquilo. Opa! Você começa a perceber que as pessoas estão entendendo um sentido maior daquilo que nós estamos fazendo aqui.
Mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Não é assim? Não é exatamente assim? Você já percebeu alguma vez que você comprou um presente no capricho? Outro dia falamos sobre o elefante branco, né? Você comprou, a cota era 50, você gastou 1.000, né? E você está lá, e sabe que aquele é o teu presente ali. Você não fala isso para ninguém, né? E aí aquela pessoa recebe, vai feliz para casa. Isso não te dá mais alegria do que receber um presente de milão? Nós somos feitos para abençoar o nosso próximo. Você quer um 2014 extraordinário? Erga os teus olhos e comece a procurar pessoas por quem orar, por quem clamar e para abençoar essas vidas. Ele diz, esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Primeiro, Paulo era um homem de oração. Segundo, o alvo da sua oração é o seu próximo. Que tal colocar no planejamento desse ano? Ver um estranho abençoado por causa das minhas orações. Nós temos, para esse ano, já planejado no nosso núcleo de pastores, aqui o Conselho de Pastores, eu estava falando com a Miriam, que trabalha lá no gabinete da prefeitura, e já pedi para ela, nós queremos, no nosso período de oração, ter a estatística de quantas pessoas são assassinadas por semana aqui em São José dos Pinhais. Você sabe que tem gente que é assassinada toda semana aqui, principalmente jovens e principalmente garotos. E nós queremos, como pastores, orar por essas famílias e para que isso caia. E todo mês nós queremos ver a involução desse dado. Por que você não coloca um alvo seu também de orar por um estranho? Sei lá, escolha um vizinho. Aquele que põe o som alto, aquele que te incomoda, aquele que joga as bitucas de cigarro lá no teu quintal. Um desses, assim. Né? Tem desse tipo? Tem desse tipo de vizinho. Né? Ou o cunhado. Não, o cunhado é caso perdido. Não é. Né? Não. Talvez você tenha que ficar a tarde toda servindo cerveja para ele e tal. Comece a orar por ele. Esta é a minha oração, que o vosso amor aumente cada vez mais. Amados, é interessante, em terceiro lugar, ele diz que o vosso amor aumente em pleno conhecimento. Aqui, essa versão diz mais em conhecimento, a minha versão diz em pleno conhecimento. Amados, e agora especificamente para os líderes, as tuas ovelhas precisam crescer. Nós precisamos crescer no conhecimento da Bíblia e nas experiências que temos com o nosso Senhor e Salvador. 2014 não pode ser igual a 2013. 2013 foi maravilhoso, 2014 precisa ser melhor. É a oração de Paulo. Nós precisamos crescer em pleno conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Talvez esse ano ainda você e eu tomamos algumas decisões que não foram boas, que não foram acertadas. 2014 não precisa ser assim. E em quarto lugar, ele diz que vocês cresçam em toda a percepção. E aqui eu quero me ater um pouco sobre isso daqui. Amados, existe uma realidade à nossa volta espiritual, existem coisas acontecendo à nossa volta, e a oração é que nós possamos perceber o que está acontecendo. Você já viu que a grande maioria das pessoas vive na superfície da vida? Conversava com um empresário hoje pela manhã ainda, e ele me dizia do problema que ele tem com alguns funcionários, que chega essa época, ganha o 13º, mais um vale, some, já não vem mais trabalhar. Bota milão no bolso, bota quinhentão no bolso, vai para a praia. Tá, mas e... Não, agora... E volta de carona, volta machucar. Se voltar, não deve ser assim. Mas nós precisamos crescer e não viver mais na superfície da vida, tampouco da superfície da vida cristã. Nós precisamos mergulhar mais em Deus. Esses dias eu lancei um desafio para uns adolescentes, uns jovens, para eles decorarem um livro da Bíblia. Decorar, mas isso não é coisa do tempo lá do Seduca, do tempo... Pois é, decorar um livro da Bíblia. Eu pergunto para você, quando foi a última vez que você decorou um livro da Bíblia? Para decorar um livro da Bíblia, você lia pelo menos 50 vezes. Posso dar uma sugestão para você?
Pegue Filipenses e leia pelo menos 50 vezes, para começar a entender e aquilo internalizar em você. Eu nunca esqueci de pelo menos 2 livros que me marcaram muito, que eu decorei. Uma vez um pastor, ele falou, olha, vamos decorar o livro de Efésios. Aí eu dei uma olhadinha, 6 capítulos, né? É muita página, né? Letra pequenininha, dos 2 lados e sem figurinha no meio, né? Mas aí você já olhou o livro assim, né? Vou comprar um livro, vamos ver se a letra é grande, se está escrito só de um lado, se tem figurinha no meio, né? Não tem nada disso. Mas nunca mais aquilo saiu de dentro do meu coração. E não há de ver que deu certo. Aí eu juntei um grupo de jovens uma vez e falei, olha, vamos decorar 1 João. E daquele eram 4 jovens. Além de mim, mais um decorou. Eu tinha que decorar também, né? Agora eu tenho que decorar também. Nunca mais saiu. Aquele jovem que decorou, amados, é rumo ao sucesso. É uma coisa impressionante. A Bíblia diz que nós precisamos crescer no pleno conhecimento e na percepção daquilo que acontece à nossa volta. Mas quando eu vejo os bebezinhos que nasceram esse ano, eu já fico orando por eles, contando com eles para ganhar almas, né? Um bochechudinho, bonitinho, pequenininho e tal, mas, amados, são futuros guerreiros. Eu preciso entender isso e orar pelas pessoas. Eu quero compartilhar, ler com você uma experiência que você conhece, mas que eu creio que ilustra muito bem essa questão de não viver mais na superfície da vida cristã, mas mergulhar e perceber coisas ainda maiores. Eu gostaria que colocassem no monitor Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 2 ao 11. Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 2 ao 11. A Bíblia diz assim, viu à beira do lago 2 barcos. Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Percebe como existe algo na superfície, existe algo mais profundo? E a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, e Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Ainda 11, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Mas essa é uma experiência maravilhosa, uma história, desde criança você ouve essa história, e é algo maravilhoso. Mas eu quero destacar aqui para você e para mim, tantas aplicações que tem aqui, mas eu quero destacar o seguinte, é possível viver uma vida superficial, não é verdade? Quando eu vejo assim, passo na rua e vejo um bar lotado de pessoas, homens, mulheres, jovens, e bebendo cerveja, e alguns têm o hábito, né, de colocar assim, o maior número possível de garrafas, né, para competir com a mesa do lado, né, e o cara está com a bexiga explodindo, está passando mal, não, eu tomo mal. Pense algo na superfície da vida. Miserável, uma coisa desgraçada. Não é verdade? Olha para a pessoa que está do lado e diga, é verdade. Não é verdade? Quando você vê alguns programas de televisão, só o comercial, como é possível alguém... Não é possível que alguém assista isso. Alguém está pagando para passar esse negócio de televisão. Pessoas que vivem na superfície, que vão se deixando levar pela vida. Hoje eu passei por um rapaz, ele estava sentado do lado do carrinho dele, e assim com um pacotinho de plástico, cheirando cola.
na superfície da vida. Eu não estou desprezando as pessoas que vivem assim, mas esse estilo de vida é um estilo de vida miserável. Mas, amados, mesmo na vida cristã, é possível viver só superficialmente. Fazer orações super Nescau. Sabe o que é oração super Nescau? Aquela oração instantânea. Jesus me abençoa, obrigado, amém. É bom, mas você não pode viver só disso. Leitura bíblica, só caixinha de promessas. Promessa no dia, o Senhor é meu pastor, ufa, aleluia, amém. E é ótimo caixinha de promessa, mas não dá para viver só disso. A Bíblia diz que eu preciso crescer em conhecimento, em percepção e em amor. Quem é o amor? Não é Deus. Ele quer que você e eu cresçamos. Amados, quando Jesus chegou para Pedro, ele só estava vendo a superfície. E ele estava vendo a sua experiência passada. Muitas vezes nós nos frustramos porque olhamos só a nossa experiência passada. Não, irmã, não deu certo aqui, não deu certo ali, isso não aconteceu, aquilo não aconteceu, aquele outro não deu certo. Está na hora de colocar os olhos em Jesus. Amados, a expressão daquela família diante do familiar lá na UTI era uma expressão de morte. Você precisa fazer a pessoa olhar para Jesus e aprofundar-se em Deus. E Jesus fez isso com Pedro. Pedro, é o seguinte, deixa eu usar teu barco. Beleza, Jesus, está aí, está na superfície. Pode usar, Jesus. Sabe o que significa isso? Não, beleza, Jesus. O que? É domingo só? É hoje, domingo. Então tá bom, é só domingo, Jesus. Hoje o senhor pode usar, Jesus. Já pesquei mesmo, está aí parado mesmo. Então eu vou para a igreja hoje, Jesus. Porque é domingo mesmo. Enquanto o senhor ficar aí na superfície, está beleza, Jesus. O compromisso é só domingo? Não, sossegado. Só que aí Jesus, ele usa o barco. E ele diz, Pedro, agora vamos para alto mar. Não, Jesus, não. Ih, Jesus, eu já me frustrei aqui, eu já me frustrei ali. Já viu que na igreja tem muita gente que às vezes é frustrada, não? Tem que curar desse negócio de uma vez por todas, irmãos. Eu não estou minimizando as lutas que você e eu já temos enfrentado na vida. Mas é tempo de olhar para Jesus. Olhar para ele, Jesus, é para ir mais fundo? Então eu vou, Jesus. Amados, e Pedro, ele, mesmo ali, talvez meio que discutindo, argumentando com Jesus, talvez os outros em volta dele, Pedro, vai Pedro, vamos Pedro, é Jesus que está falando. Não, mas não sei, eu tenho minha experiência, não vai dar nada. Mas agora que a rede já está seca, agora que... Pedro, lance a rede. E a Bíblia diz que ele partiu. Partiu Pedro, hashtag partiu Pedro. E foi para o mar. Mas que sábia decisão, não é verdade? Ele partiu e ele decidiu jogar a sua rede uma vez mais. E você conhece a história, aquela surpresa, e já chama outro barco, e Pedro é confrontado com a santidade de Jesus. Ele se ajoelha e diz, Jesus, eu sou um pecador, eu não mereço a tua presença. E Jesus em seguida diz, Pedro, é o seguinte, tudo isso, não é para você estocar sardinha em lata agora, tudo isso é para mostrar o meu poder para você, e eu quero que você seja um pescador de homens. Você percebe como dá para ir mais fundo em Deus? Amado, eu não sei o que você está planejando ou sonhando para esse ano. Esposas, eu não sei o que você está planejando para esse ano, mas comece a planejar coisas grandes para o teu marido. Eu estou falando diretamente para as mulheres, porque Deus está me dizendo para falar isso para você. Comece a ver o teu marido de uma forma diferente. E comece a orar poderosamente por ele, para que ele seja um homem de Deus. Um homem usado poderosamente por Deus. Irmã, ore pelo teu marido, não o amaldiçoe. Quando está lá no salão de beleza, não caia na tentação de falar mal do abençoado do seu marido. Não faça isso. É verdade. Eu estou sendo muito sério aqui com você. Não faça isso. Abençoe o teu marido. Quem sabe ele é o próximo Pedro, pescador de almas. Quem sabe o teu marido vai ser o próximo que vai curar os enfermos só com a sombra dele passando. Arno, eu duvido. Comece a orar. Por isso que eu estou falando com as mulheres. Não duvide mais. Você recebe isso, irmã? Amados, Jesus ele chega para Pedro e diz, Pedro,
Eu não quero mais que você viva na superfície, baseado nas suas experiências passadas de pescador. Eu quero que você se lance agora e que você tenha experiências sobrenaturais. Verinha, ore por mim também. Ore por mim. Eu conto com as tuas orações. Que você tenha experiências sobrenaturais. Voltando lá para Filipenses, Paulo ele ora para os filipenses e diz, sabe de uma coisa? Eu oro por vocês. Ora o quê, Paulo? Eu oro para que o amor de vocês cresça, para que a percepção cresça e o pleno conhecimento de vocês cresça. Amados, e nós começamos a perceber o que está acontecendo à nossa volta e de repente você começa a se deixar usar por Deus de uma forma que você nunca experimentou ainda. Você quer um 2014 brilhante? Comece a olhar para o seu próximo. Comece a olhar para as pessoas à sua volta. Terça-feira, a palavra que estamos preparando, eu quero falar sobre reis e sacerdotes. E eu quero mencionar quatro pontos apenas. Características de um rei, de uma pessoa que governa sobre a terra. E só para dar uma palhinha, uma das características chama-se bondade. E a bondade eu não pratico comigo mesmo. A bondade eu pratico para o meu próximo. Amados, muitas vezes nós deixamos de alcançar algumas vitórias importantes em Deus, por estarmos focados somente em nós mesmos. Comece a olhar para o seu próximo. Paulo, ele faz essa oração e ele diz mais. Ele diz, para que sejam sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. Volta, por gentileza, para Filipenses, capítulo 1. E veja o que diz o versículo 10 e 11. Filipenses 1, 10 e 11. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E agora está, então, a conclusão do que eu quero falar com você, esse fruto da justiça. Toda a oração de Paulo culmina nisso. Ele diz, eu quero que você cresça em amor. Deus é amor, eu quero que você cresça em Deus, eu quero que você cresça em conhecimento, em percepção, que você possa discernir as coisas excelentes, aquilo que realmente vale a pena na vida. E ele diz no fim, e que você seja cheio do fruto da justiça. Amados, nós somos conhecidos pelos frutos que produzimos, não é assim? A Bíblia diz que é assim e a vida nos ensina. As pessoas são conhecidas por aquilo que elas falam, por aquilo que brota dos seus lábios. Os frutos que produzem. Por exemplo, uma torcida organizada, a maioria delas, qual é o fruto? É confusão, é destruição, não é verdade? Qual é o fruto do cristão? O próprio Senhor Jesus. Quem é a nossa justiça? É o próprio Jesus. E ele diz, sabe de uma coisa? Você precisa estar tão cheio do amor de Deus, do conhecimento, da percepção daquilo que Deus tem para a sua vida, a ponto do fruto da justiça brotar de você. E o que é esse fruto da justiça? É o próprio Senhor Jesus. Amados, veja o que a Bíblia diz em Tiago. Abra por gentileza, Tiago, capítulo 1, vamos ler do 22 ao 27. Amados, as nossas obras são reflexo de Jesus habitar em nós. Mas, Arno, o ano todo nós falamos sobre a graça. Mas, amados, a graça, a obra de Jesus, não é um convite para você e eu cruzarmos os braços. Pelo contrário, por estarmos tão cheios de Jesus, os frutos brotam. É automático. Você não se aguenta sem abençoar uma pessoa. Você não consegue ficar sem manifestar um fruto da justiça, um fruto de Jesus através da sua vida. Veja que a Bíblia diz, em Tiago, no capítulo 1, do versículo 22 ao 27. Diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha sua face num espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Quantos aqui, além de mim, querem ser felizes naquilo que fizermos em 2014? Olha o que a Bíblia diz.
Amados, esse fruto precisa brotar. E o que é esse fruto? São as obras de Jesus. Elas precisam brotar de nós. Elas precisam começar a fluir através da sua vida, através da minha vida. E veja, mais claro que o próximo versículo, impossível. Diz assim a Bíblia: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. O próximo. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. 2 pontos. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, necessidades, e não se deixar corromper pelo mundo. Amados, frutos da justiça. Cuidar de órfãos e viúvas. Quem são órfãos e viúvas, além do que eles são realmente? São pessoas necessitadas. Você percebe, amados, que a Bíblia toda ela nos empurra para nós olharmos para o nosso próximo? Para nós, de uma vez por todas, tirarmos o olho só do nosso próprio umbigo, com todo o respeito por você, mas de olharmos para o nosso próximo. E começarmos a desejar, a planejar, a cuidar das coisas do nosso próximo. Você quer um 2014 extraordinário? Procure alguém para abençoar. Arno, mas eu tenho tantas necessidades. Coloque as suas necessidades diante de Deus. Mas tem pessoas com necessidades gigantescas à sua volta. Procure alguém para abençoar. Monitore essa pessoa. Veja o resultado. Quem sabe você não tem a alegria de um dia trazê-la para a igreja e vê-la rendendo-se a Jesus aqui na frente. Amados, é a maior vitória que você e eu podemos alcançar. A Bíblia diz que a verdadeira religião, o verdadeiro fruto da justiça é cuidar do interesse do órfão e da viúva, daquele que está sozinho e desamparado sobre a terra. Veja ainda o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, o versículo 17. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Nós estamos encerrando, a Bíblia diz assim. 3,17, de novo, eu confundi de manhã. 18, desculpa, 3,18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Você percebe que a Bíblia fala de novo no fruto da justiça? E o fruto da justiça precisa ser o quê? Semeado. Qual é a grande alegria de uma árvore? Árvores não falam, mas eu imagino que a grande alegria é que as pessoas comam do seu fruto, não é verdade? Assim é quando uma mãe prepara uma comida gostosa, ela fica feliz que os seus filhos comam aquela comida. Quando você oferece algo, que as pessoas se alimentem daquilo. A Bíblia diz que o fruto da justiça precisa ser semeado em paz. O que significa ser semeado em paz? Ser semeado com confiança, com convicção, sabendo quem você é em Jesus. Amados, o mundo em 2014, esta cidade, esse estado, precisa ver em você e em mim o fruto da justiça, os frutos da obra de Jesus brotando de nós. Que este ano de 2014 você alcance muito mais do que você já está pensando, sonhando ou imaginando. Porque a Bíblia diz que Deus faz assim. Mas acima disso, que você seja usado por Deus para abençoar pessoas à sua volta. Amém, amados? Esta é a minha oração. Que o vosso amor aumente cada vez mais, em pleno conhecimento e em toda percepção. E que você possa discernir as coisas excelentes, não mais aquilo que está só na superfície da vida, mas ter verdadeiras experiências com Deus, conhecer a Bíblia e conhecer o Deus da Bíblia. Amém, amados? Convido a igreja a ficar em pé, por gentileza.